Olá, boa semana! Vamos entrando, gente, que hoje o assunto é bem legal. Trago dicas interessantes aqui e a Soraya fala com a gente, a nutricionista. Ira, Soraya, entra aqui, por favor. A Ira está voltando de uma viagem de mini férias. Oi, Ingrid, tudo bem com você? Deixa eu ver se eu encontro a Ira aqui. Ou Ira também pode me chamar, porque às vezes eu não consigo. Dia Oliveira, tá pedalando. Olá, Ira! Oi, Maria, Tudo bem? tudo bom? Ana, semana, semana que começa para você voltando a Cuiabá, né? Eu Não, tô, não. não, tô em São Paulo. E aí, eu achei até legal isso, porque eu pensei, será que vai dar para fazer live? E deu, olha que legal. E tem um gatinho com você hoje. Essa aqui é a minha neta aqui paulistana. Que legal. Ira, Vamos lá. sabe que hoje o assunto é orgânicos, né? Orgânicos, isso. Vamos lá. Primeiro, eu sei que você é super defensora dos orgânicos, né? Você consome orgânico. E aí me dê vários bons motivos aí. Então, né, orgânicos, consumir alimentos orgânicos é uma prevenção, né, para nossa saúde. Por que que a gente precisa falar disso? E eu falei até para você que isso era um vespeiro, né? Falar de orgânicos num estado, né? Aquela, que bom que eu não tô aí hoje. Mas é assim, eu entendo que a gente precisa consumir alimentos vegetais, né? E aí é onde os agrotóxicos estão com mais força, né? Porque para produzir em larga escala o uso dos herbicidas, né? E agrotóxicos é muito grande. Então, é uma guerra isso, né? Porque a gente fala de agrotóxico, vai ter sempre gente que defende isso por conta da plantação em grande escala. E por que eu defendo orgânico? Pensando na saúde, por causa das complicações que a gente já tem sobre os resíduos desses agrotóxicos nos alimentos. Até em alimentos ultraprocessados, que não são bons, mas falando de agrotóxicos, a gente já encontra resíduo de agrotóxico nesses produtos industrializados. Então, a minha preocupação é, sem dúvida, essa. Como eu penso em saúde a longo prazo, nós temos que pensar nisso. Quando eu consumo alimentos com agrotóxicos, é no longo prazo o problema. Ninguém vai falar que você vai comer hoje uma cenoura com agrotóxico e vai amanhã ter um câncer. Não é isso. Mas nós estamos falando de uma vida e, principalmente, o que a gente precisa falar é da quantidade desses venenos que são colocados nos alimentos. E isso não fica só na produção, né? Porque imagina você quando os agrotóxicos são jogados de avião, todo o ar fica com resíduos do agrotóxico. Então, toda aquela região próxima, e isso eu tenho casos, inclusive, de pacientes que falavam que as plantas todas morriam, né? Porque sobrava veneno caindo no telhado das casas ao redor das plantações. Então, a gente não tem um controle, né, Mariângela, de quantidade. Como tudo aqui no Brasil, né, é uma coisa que demanda lobby, então tem muita liberação, né, de venenos que já não são usados na Europa, por exemplo, e aqui no Brasil ainda se usa, né? Então esse que é o problema. Uhum. Eu ouvi dizer também, e aí eu quero que você confirme, né, ou não, que o alimento orgânico ele tem o alimento normal. Então, já tem trabalhos em que mostram isso realmente, Mariângela, que o agrotóxico consegue diminuir um pouco a quantidade de nutrientes. Mas também existem trabalhos que mostram o contrário. Então, a gente não pode fazer essa afirmação com tanta veemência e certeza, né? Eu prefiro dizer que a importância aí não é nutrientes, porque quando a gente fala de alimentos vegetais, muitas pessoas podem falar, então é melhor nem comer, né? Sabe essa história? Porque tem agrotóxico e aí acaba complicando um pouco mais a nutrição.
Então, sim, eu acho que o maior problema não é o comprometimento de nutrientes, mas sim o que esses resíduos químicos podem fazer na nossa saúde, né? Pior coisa realmente é o veneno, né? Pior coisa é o veneno, e sempre falando no longo prazo, porque eu até acredito que possa ter produtores que fazem tudo dentro da lei, né? Que utilizam na quantidade certa os herbicidas e os agrotóxicos de uma forma geral, mas no Brasil isso é muito complicado, né? A gente sabe muito bem de como o câmbio paralelo para tudo funciona, né, Mariângela? Você hoje, porque assim, o grande questionamento das pessoas, eu já conversei às vezes pelas redes sociais mesmo sobre isso, e aí as pessoas perguntam, mas como? Fica muito caro, onde encontrar? Gostaria de saber como você tem feito hoje, de onde você tem comprado. Então, esse discurso é muito raso, né? Quando a gente fala de custo. Porque se você pensar que alimentos orgânicos são produzidos e você, por famílias pequenas, normalmente é a agricultura familiar que sustenta os orgânicos, então eu tenho a ideia de que eu estou comprando um alimento, além de comprar alimentos sem químicas, né? Eu ainda por cima estou ajudando na parte social, que é com essa coisa de manter o produtor lá na terra, né? Porque isso tudo tem custo. E como é que eu tenho feito? Eu tenho participado de associações. Então, não sei se você já ouviu falar, ou já falou aqui do CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura. Ela existe no mundo todo. E no Brasil tem grandes polos. Aqui em São Paulo, por exemplo, Botucatu tem celeiros de alimentos orgânicos bem interessante. E em Cuiabá ainda é incipiente, no Mato Grosso. Realmente precisa de mais pessoas que queiram fazer. Hoje eu compro de uma associação de produtores, pequenos produtores, que fica na estrada que vai para Cáceres. E aí eles produzem e entregam toda sexta-feira lá na feira na Universidade Federal do Mato Grosso. Não sei se todo mundo sabe, mas acontece uma feira de orgânicos de 5 da tarde até, aliás, das 16 até as 18, ou 18h30 no máximo, onde tem várias coisas. O produtor nos entrega na forma de cesta. Então, você paga uma cesta mensal e toda semana você recebe os produtos, entende? Então, é bem legal a ideia de estar comprando e ajudando a agricultura familiar. Então, isso é uma filosofia de vida até. Legal. E eu fui recentemente incluída em um grupo, que é um grupo fechado de WhatsApp, que tem produtos orgânicos que vêm de Chapada dos Guimarães, da Horta Orgânica Tomasi. Estou achando Sim. sensacional o trabalho deles. Estou consumindo orgânicos assim com o maior prazer, porque tem sabor, as coisas têm sabor, né? Comer uma cenoura tem sabor, no tomate tem mais sabor, é tudo uma delícia. E aí eu pensei, mas e aí, para quem não participa desse grupo, por exemplo? E aí eu fui buscar, e aí eu fiz anotações aqui sobre locais que as pessoas podem estar comprando, que tem diversas feiras agora. Eu fiz um levantamento, olha que legal. Que Então, legal. quem pode anotar aí, porque na terça-feira tem no condomínio Terra Nova, em Várzea Grande, tem feira de orgânicos. Na quarta-feira tem no Tribunal de Justiça, em Cuiabá, tá? Na parte da tarde. Na quinta-feira tem no Fórum de Várzea Grande, também à tarde, das 14 às 17 horas. Na Capela Santa Rita, se não me engano, a Capela Igreja Santa Rita, que fica ali no Jardim das Américas, a Santa Rita de Castro, das 18 às 22 horas, tem também. E aí, na sexta-feira que você citou na UFMT, em frente ao RU, né, naquela praça, se não me engano, está acontecendo. Isso mesmo. A Gente, Ecofeira que chama. nós temos aqui que eu citei de terça a sexta, todos os dias feira. Olha que legal. Os produtos são muito mais baratos Sim, comprando nessas feiras. mais em conta e o sabor não tem igual. Não Pelo menos a tem. minha opinião. Maravilhoso o sabor. E
sempre você vai encontrar muita coisa além de verduras. Você vai encontrar leite, vai encontrar mel, ovo, caipira, entendeu? Então, frango caipira, muita coisa. Então, é bem interessante participar disso, né? Eu acho. Gente, então, a desculpa de falar, é caro. É caro se você for em determinados mercados, que são mais caros, e tentar se manter comprando Exatamente. Exatamente. Não dá para ficar. feira. Você vai estar ajudando produtores locais. É a economia local que gira e faz com que mais pessoas plantem orgânicos e vai baratear o E custo. além disso, Mariângela, tem que você pode plantar na sua casa, né? Também. Por exemplo, os temperos você pode ter em vasinhos, em lata de óleo, por exemplo, você consegue plantar já cebolinha, salsinha, e você ter temperos frescos na sua cozinha todo dia, né? Exato. É só questão de querer aprender e fazer, né? Se Sim. tiver um tempo para melhor da saúde também. É que, na verdade, precisa entender o motivo, né? Por que eu preciso buscar alimentos orgânicos? Porque tem muita gente que acha que é balela, né? Então, aí acaba não importando com isso. Porque dos alimentos orgânicos, você pode consumir, inclusive, as cascas. E quando você compra um alimento não orgânico, a primeira coisa que tem que fazer é descascar. Porque a maioria dos agrotóxicos, eles têm ação assim, na casca na folha, né? Por fora, não é sistêmico. Porque nós temos dois tipos de ação dos agrotóxicos. E aí, quando você compra um produto, por exemplo, uma cenoura, uma maçã, você vai ter que descascar e com isso você já elimina vários nutrientes, né? Do alimento, em função da necessidade disso. Que dicas maravilhosas! É verdade. Mas então a pessoa precisa entender disso, entender a razão para poder buscar. Mas existem várias alternativas. Eu fico bem feliz porque isso vem crescendo. A cada dia tem mais feira. Igual você está falando aí, de terça a sexta tem. E você não falou, mas no Tribunal de Contas do Estado, que é onde eu trabalho pela manhã, toda quinta-feira a gente tem feira lá também. Olha aí, mais um local. E na Tá vendo, gente? secretaria lá é toda quarta no tribunal de manhã, desculpe, e toda quinta de manhã na Secretaria de Saúde. Que legal, tá vendo? É. Bom, para não estender muito esse vídeo, vou agradecer novamente. Semana que vem vamos falar sobre mais algum assunto. Vamos definir. Vamos deixar aberto para a gente definir durante a semana? Tudo bem, pode ser sim, claro. Um beijo, obrigada pela contribuição sempre. Imagina. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.